Boa noite a todos, aos internautas, aos presentes. Nós vamos dar continuidade hoje estudando um assunto que parece ser difícil, mas não é. Apenas os nomes, e esse assunto não tem sido abordado muitas vezes, as pessoas não estão muito acostumadas com ele. Mas se a gente se debruçar um pouco mais, vai ver que não é difícil compreender. Trata-se da exteriorização da sensibilidade. Este nome também indica que há a exteriorização da motricidade. Ou então, o fenômeno se chama dissociação das forças anímicas. Pode parecer complicado, mas, como eu disse no início, não é. Então, o que significaria exteriorização? Exteriorizar é botar para fora, não é isso? Você exterioriza uma emoção. Você coloca para fora aquilo que você está sentindo. Quando a gente fala exteriorização da sensibilidade, seria colocar para fora a sensibilidade. Quer dizer, você está com capacidade de sentir as coisas, mas não da mesma maneira como você sente, né? É de uma forma exteriorizada, para fora. E a dissociação das forças anímicas, que é um nome um pouco mais ainda complicado, né? Diz respeito, assim, a nós como espíritos encarnados, que nós temos a possibilidade de atuar no mundo ou fora do nosso mundo, né? Então, as nossas forças anímicas, as nossas forças de espírito, elas podem atuar. Então, isso vocês compreenderão melhor, esse assunto, quando estudarem. Vamos estudar aqui os fenômenos anímicos. Eu já tenho falado sobre fenômenos anímicos, mas gostaria de saber se vocês se lembram do que se trata, o que são os fenômenos anímicos. E se lembrarem, alguém que tenha estudado, a gente agradece. O que são fenômenos anímicos? Da própria pessoa. São fenômenos produzidos pelo próprio espírito, né? São fenômenos produzidos pelo espírito encarnado. A chave está aí. São fenômenos produzidos pelo espírito encarnado. Aí vocês vão logo imaginar assim: como é possível o espírito encarnado dar comunicação? Porque, em geral, nós achamos que estamos encerrados dentro do corpo e que não temos possibilidade de comunicação. É ou não é verdade isso que eu estou falando? É ou não é verdade? É. Então, os fenômenos anímicos são produzidos pelo espírito encarnado. Pois bem, que fenômenos são esses? Vocês vão ver na próxima aula. Mas antes de dar esses fenômenos,
nós precisamos, pelo menos, dar uma ideia de como eles acontecem. Então, é o que nós vamos ver hoje. Quando nós falamos exteriorização da sensibilidade e da motricidade, nós estamos dizendo o seguinte, que o espírito encarnado pode ter sensação fora dos sentidos carnais, dos sentidos físicos. É um estado especial em que o espírito não tem a sensação pelos sentidos da matéria. Por isso, esse fenômeno se chama exteriorização da sensibilidade. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles estão como que aprisionados do corpo. Então, a gente vê pelos olhos, a gente ouve pelos ouvidos, a gente tem o tato, tem o gosto e por aí vai. Os 5 principais sentidos que nós temos, porque nós temos outros, né? Mas o que acontece é que quando nós exteriorizamos os chakras, quando os chakras conseguem ser, por assim dizer, liberados do nosso corpo físico, nós passamos a ter uma sensibilidade muito maior do que aquela que temos. Entenderam até aqui? Então, nós temos os chakras, nós já vimos, podemos até repetir depois esses chakras. Quando eles estão embotados ou estão presos, entre aspas, ao nosso corpo físico, são eles que nos dão a impressão do mundo, que através deles nós temos a sensibilidade, nós temos a sensopercepção do mundo que nos rodeia, através desses sentidos. Mas o ser humano, ele tem capacidade de exteriorizar os chakras. Ele tem capacidade para desmantelar, propriamente dita, essa é a palavra, dissociar a sensibilidade do nosso aparelho orgânico, do nosso corpo físico. E nós podemos ver isso exteriorizado, nós podemos ter isso exteriorizado, e por essa razão nós conseguimos captar sensações do mundo exterior que normalmente nós não conseguimos através dos sentidos. Então, um exemplo. Quando alguém diz assim, eu me desdobrei, né, e fui para um determinado lugar, e lá eu vi fulano, beltrano, e eles me disseram isso ou aquilo. Como é que eles puderam fazer isso? A pessoa se desdobrou porque ela exteriorizou a sua sensibilidade além dos limites do corpo físico. Deu para entender? Então, o que nós estamos falando hoje é sobre isso. As criaturas encarnadas, os seres encarnados, eles podem ter uma condição mais ampla
de fazer isso ou menor. E existem vários graus de exteriorização da sensibilidade. E por que também é exteriorização da motricidade? Porque você é capaz de se locomover, você é capaz de se mexer, você é capaz de estar em outro lugar. Então a sua motricidade, quer dizer, o fato de você ter movimento, não está subordinado às suas pernas e aos seus braços. Por isso é que fala que é uma exteriorização da sensibilidade e da motricidade, a sua capacidade de movimentação, certo? Bem, e isso, como eu disse, é possível graças a quê? A dissociação das forças anímicas, o que significa que é uma libertação dos chakras, parcialmente. E interessante, porque as pessoas não se dão conta do que está ocorrendo, e os chakras estão mais libertos, mas ela é capaz de ver, de ouvir, de andar, de estar em outro lugar, e que aparentemente você não pode explicar através da locomoção e da percepção do corpo físico. Então vamos ver mais, né? Bem, todas as percepções são atributos do espírito, todas elas, e fazem parte do ser. Quando este se reveste de um corpo material, e elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos. Mas no estado de liberdade do espírito, elas não estão mais localizadas. Então, os chakras estão mais libertos e nós temos possibilidade de tomar contato com outros lugares. Todos os sentidos pertencem à alma, mesmo quando a gente está encarnado. Tudo que você sente, você percebe, que você se movimenta, pertence ao espírito, à alma. E estão fixados como janelas no corpo físico. Nós estamos como que aprisionados ao corpo físico através dos 5 sentidos. Em liberdade, quando os chakras estão em liberdade, não estão mais localizadas. A dissociação ou desarticulação das forças anímicas. Bem, mas aí se dá um outro fenômeno muito interessante. Quando os chakras se libertam, ou eles estão mais frouxos, ou eles conseguiram uma certa liberdade, o que acontece? Liberta ectoplasma. Entenderam? Então, nesse estado em que os chakras estão mais libertos, começa a aparecer uma nuvem branca ou uma espécie de gás, né? Que é o ectoplasma, e que não é visível ao olho humano, somente quando ele atinge o estado de materialização. Aí ele pode ser visto por todos. Então, toda vez que há uma dissociação ou desarticulação das forças anímicas, quando os chakras se libertam ou têm uma certa liberdade, o que se desprende? Ectoplasma. Então, em que estados nós temos, que nós poderíamos dizer
que há essa desarticulação das forças anímicas. Eu já citei um, no desdobramento, que é também chamado de experiência fora do corpo, né? Ou out of body experience, experiência fora do corpo. Nos Estados Unidos é OOPE, certo? Então, esse estado de desdobramento, o indivíduo pode sair com consciência ou sem consciência, mas ele está desdobrado. E qual é o outro estado em que nós estamos com exteriorização dos sentidos? Na dupla vista. Eu vou citar um exemplo. Swedenborg desenvolveu a mediunidade depois dos 70 anos. Ele era sueco. E uma vez ele estava em Göteborg, a 70 e poucos quilômetros da capital da Suécia. E ele começou a ver um incêndio. Esse incêndio estava acontecendo na capital e ele estava a mais de 70 quilômetros de lá. E, inclusive, ele percebeu um instante em que o fogo atingiu a sua própria casa. E reparou que isso estava acontecendo e foi descrevendo para aqueles que estavam ali na sua casa. Está acontecendo um incêndio em Estocolmo, a minha casa vai ser atingida. Interessante porque diz que o fogo parou justamente ali, no momento de atingir a sua residência. Que fenômeno é esse? Já ouviram falar dele? É o fenômeno de dupla vista. Por que dupla vista? Porque ele é capaz de enxergar, por exemplo, aqui, e é capaz de enxergar a longa distância. Vamos convir que 70 quilômetros não são 500 metros, não é isso? Então, este é um fenômeno de dupla vista. Para enxergá-lo, para ter essa sensação, ele precisou estar com os seus chakras desdobrados, numa dissociação anímica, para a exteriorização da sensibilidade. Porque então ele pôde ver, ele pôde se locomover como espírito e perceber as coisas que se passavam ao seu redor. Bem, o outro fenômeno é a bicorporeidade. Eu já citei o caso de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua deixou o seu corpo físico em Pádua, na Itália, andou 1.700 quilômetros como espírito, foi até Lisboa, corporificou-se lá, materializou-se lá, defendeu o pai dele que estava sendo condenado à morte, conseguiu a absolvição do pai dele e voltou para Pádua. Que fenômeno é esse? Um fenômeno de bicorporeidade. Por quê? Porque as pessoas podiam ver dois corpos. Os que estavam em Pádua viam o corpo dele em Pádua. E os que estavam em Lisboa viam o corpo dele em Lisboa. Este é um fenômeno anímico, dos mais belos. Mas ele só pôde fazer isso porque estava acontecendo uma exteriorização da sensibilidade. Os chakras não estavam coesos, eles estavam liberados. Quando libera o chakra, você libera o que junto?
ectoplasma. Esse ectoplasma ele levou com ele e se materializou. Vejam que interessante. Então, é um fenômeno muito belo, é bonito. É um fenômeno anímico. Por que é um fenômeno anímico? Porque é o espírito encarnado que é o autor do fenômeno. Toda vez que vocês ouviram falar em forças anímicas, é do próprio espírito encarnado. Ler o anímico é isso. Infelizmente, o movimento espírita não está estudando muito, porque considera anímico como mistificação, né? Mistificação é uma outra coisa muito diferente. É a pessoa, né, dizer que está sendo comandado por um espírito, quando na verdade não está, não é isso? No fenômeno anímico, não. É o próprio espírito encarnado que dá a comunicação. E isso é perfeitamente válido e certo. Não há nada de mistificação aí. Aliás, como eu disse, os fenômenos de bicorporiedade são os mais belos que existem. E são raríssimos por isso. Eurípides Barçanufo, com frequência, ele tinha fenômenos de bicorporiedade, né? Ele fazia parto, estando com o seu perispírito desdobrado, né? Ele ia para a Europa, voltava, contava as coisas que tinham lá. Era a Primeira Guerra Mundial e ele então estava no campo de batalha. Adivinha como? Como enfermeiro da Cruz Vermelha. E ele pegava os feridos e levava para serem tratados nas tendas da Cruz Vermelha. Como é que nunca ninguém desconfiou, né? Nada. Ele ajudava, era enfermeiro da Cruz Vermelha, voltava para Sacramento, aí dizia: houve uma batalha sangrenta em tal lugar, morreu muita gente, os feridos foram muitos. Então ele contava a batalha e os sacramentanos, né, o pessoal do Sacramento, só ia saber da veracidade mesmo 15 dias depois, quando o jornal ia dar a notícia. Esse é um fenômeno muito bonito, é a bicorporiedade. Então, como que é possível o espírito se materializar em outro lugar? Porque, ao haver a dissociação dos chakras, eles soltam o ectoplasma. Então, eu pergunto para vocês, numa materialização, o que vocês acham que ocorre para vocês terem um fenômeno de materialização? Sabe o que é materialização? O que é? Através do ectoplasma, né? O espírito se materializa na frente de todo mundo, utilizando o ectoplasma. Então a minha pergunta é lógica, quero saber de vocês se existe dissociação no caso da materialização ou não. Existe ou não? Ai, Se não for a única maneira de sair. socorro! Se eu estou dizendo que para termos ectoplasma você precisa ter dissociação dos chakras, é claro que existe a dissociação em abundância. Senão não solta ectoplasma. Por que vocês acham que o médium de efeito físico da materialização dorme? Dorme pesado. Dorme que ninguém acorda. Porque há um fenômeno de dissociação das forças anímicas para soltar essa quantidade enorme de ectoplasma que solta. Entende? Então,
Os médiuns de efeitos físicos que geram espíritos materializados, eles dormem pesado, é um sono sonambúlico mesmo. Eles não têm condições de acordar. Posso falar um minutinho só? Sim, e a liberação de ectoplasma, por isso mesmo, é muito grande. Uma noite eu estava dormindo, a televisão do quarto ligou sozinha, era 3h05 da manhã. E eu costumo dormir com o evangelho do lado. Adivinha o que aconteceu? Eu levantei assustado, sentei e comecei a ler o evangelho. Fiquei apavorado, né? Eu vi, doutora, em cima da minha cama, que eu comentei com o professor Paulo, uma nuvem leitosa em cima da cama. E eu falei, pelo amor de Deus, não aparece ninguém, não. Tá bom, você tá cheio de coragem, Jarildo. Você tá corajoso. Corajoso, sozinho, doutora. Tá corajoso, Jarildo? Então, há liberação de ectoplasma toda vez que existe a dissociação das forças anímicas. Então, é no desdobramento, na dupla vista, na bicorporiedade, na psicometria e nos efeitos físicos em geral. Psicometria, o nome parece um tanto quanto atrapalhado, mas vocês têm mais notícias dele do que de muitos fenômenos mediúnicos. São aqueles médiuns que ajudam a polícia a encontrar os assassinos ou as pessoas que raptaram as outras. Por quê? Elas pegam um utensílio, uma roupa ou algo que pertenceu à pessoa desaparecida, e elas são capazes, por ali, pelo tato, de entrar em contato para saber aonde essa pessoa está. Isso é um fenômeno que ele é anímico espiritual, né? Por quê? Porque o médium tem a capacidade de dissociar o chakra que está ligado ao tato. E através disso ele tem uma sensação muito maior do que aquela que o tato lhe oferece pelas vias sensórias comuns. Bom, os sentidos, repetimos, pertencem à alma. Todos os sentidos pertencem à alma, que nos fixa no corpo físico, segundo as leis da evolução, estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Somente uma fração das inumeráveis formas de energia é que nós conseguimos captar quando estamos encarnados. André Luiz diz que nós captamos 1/8 parte do que acontece ao redor de nós. E nós achamos que sabemos muito. 1/8 parte apenas do que ocorre ao redor de nós. Nós não temos a mínima ideia do que está ocorrendo aqui, nesse momento. Por quê? Nós não temos informações. Não há senso-percepção nossa para isso. Então, as nossas percepções são limitadas quando nós estamos aprisionados pelos 5 sentidos. A sensibilidade, então, está aprisionada nos centros de força, que se manifestam mais especificamente nos 5 sentidos. Na dissociação das formas anímicas que eu estou falando, a liberação do fluido nervoso ou ectoplasma expande os poderes sensoriais por todo o perispírito. Porque há uma diferença entre o perispírito do desencarnado e o perispírito do encarnado. Quando a gente está desencarnado,
o perispírito tem percepção total ao redor dele mesmo. Não são os 5 sentidos como nós. Então a percepção é muito maior, é muito mais elevada por causa disso. Porque o perispírito, quando está desencarnado, tem uma percepção muito maior. Daí a explicação para o fato de que o médium que consegue dissociar essas forças, ele tem uma percepção muito maior do que as outras. Porque ele não está preso ao organismo físico, né? O espírito projeta-se no mundo espiritual conscientemente ou não e expande os seus poderes sensoriais, que serão tanto maior quanto mais centros de força sejam dissociados ou desarticulados. São palavras de Albert de Rochat em Exteriorização da Sensibilidade. Porque o Albert de Rochat foi um engenheiro da Escola Politécnica de Paris que mais estudou a exteriorização da sensibilidade. Nós devemos a ele esse estudo muito importante, não só a ele, claro, mas também ao Gelée, ao Bozano, ao Aksakov, que estudaram bastante os fenômenos anímicos. E o Bozano e o Aksakov, eles escreveram livros falando francamente. Os fenômenos anímicos são fenômenos mediúnicos. Estão bem assinalados os ensinos deles nos livros que eles escreveram. De modo que quem deseja saber mais deve ler esses verdadeiros pilares, né, da ciência espírita, do estudo espírita, para a gente ter uma ideia do que se passa. Então, o espírito, ele projetando-se para o mundo espiritual, ele leva consigo a senso-percepção. Ele não está mais preso ao organismo físico. Bem, e no hipnotismo? O que acontece com o hipnotizador? O hipnotizador, ele provoca a exteriorização da sensibilidade de quem está sendo hipnotizado. Por isso que a pessoa fica submissa, né? E ela obedece ao comando dele. Por quê? Olha como é que se passa. Há um vapor branquicento que se forma no tórax. A duplicata do espírito encarnado, dele próprio, do espírito, fica à esquerda do corpo, quando ele está sendo hipnotizado. Ele liberta a sensibilidade e a motricidade. Então, ele executa as ordens que está recebendo do hipnotizador. Por exemplo, o que causa muita estranheza, quando o hipnotizador diz: você não está sentindo o braço esquerdo, né? Você não está sentindo o braço direito. Você vai cair, você está em pé, porque as suas pernas não vão lhe obedecer. E embora tudo esteja normal, ele cai. Por quê? Porque ao exteriorizar a sensibilidade, o espírito não comanda mais o corpo, segundo a ordem que está recebendo. Por quê? Porque a sua sensopercepção foi alterada. Então, se nós quisermos explicar uma sessão de hipnotismo, nós temos que estudar, detalhar a sensopercepção que se abre ao espírito
quando há uma exteriorização da sensibilidade. Né? A pessoa passa a obedecer a um comando, por quê? Porque o perispírito não está mais preso ao organismo físico e obedece à ordem do comandante, no caso, o hipnotizador. Bem, o ectoplasma escapa dos chakras ou centros de força. E o ectoplasma permite a percepção do meio ambiente, além dos sentidos corpóreos, obviamente. O que se dá, por exemplo, na psicometria, no desdobramento, nos efeitos físicos e etc. Então, graças à liberação de ectoplasma, a gente tem possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual de uma maneira muito diferente, porque nós não estamos limitados pelos 5 sentidos mais. O ectoplasma permite a gente ter a senso-percepção do mundo espiritual. Então, o ser humano é um comunicador no mais amplo sentido. É difícil a gente determinar o limite, aonde começa um fenômeno e termina o outro. Há uma comunicação do próprio espírito encarnado com ele mesmo, é o problema da intuição, né? Em que o próprio espírito encarnado intui muita coisa que vai acontecer ou que está acontecendo e que é um fenômeno de comunicação dele com ele mesmo. É um fenômeno muito interessante esse. E também ele se comunica com os seres encarnados e desencarnados que estão à volta dele sem os sentidos comuns. Porque nós temos essa capacidade de comunicação, embora a gente seja um espírito encarnado, que tenha uma relativa liberdade. Bem, estou aberta a perguntas. Pode falar bem alto. Doutora, a senhora comentou... Espera um minutinho. O Alexandre, doutor de André Luiz, ele forma uma garganta e se comunica com os encarnados. Eu gostaria de entender melhor, porque eu não consegui compreender a fórmula que ele faz com o ectoplasma, ele cria todo aquele Bem, aparelho. não é difícil, Carlos, se você pensar o seguinte: o ectoplasma, ele é a substância como argila. Você pode moldá-lo como você quiser. Então, o ectoplasma é cedido pelo médium de efeito físico. E uma entidade do porte de Alexandre, de grande poder mental, por sua inteligência e por seu poder de vontade, é capaz de esculpir uma garganta ectoplásmica. Porque o ectoplasma, você pode fazer o que você quiser dele. É como argila. Você faz quantos vasos e utensílios que você quiser. É fácil, assim, pensar que você somente tem possibilidade de influir no meio ambiente se você tiver ectoplasma. Se você não tiver, não adianta. Não tem. Quem ia perguntar ali? Só com referência àquela parte do hipnotismo, e quando o hipnotismo é utilizado num tratamento médico, vamos dizer assim? É o próprio espírito encarnado que obedece à ordem e comanda o seu corpo para que produza aquilo que lhe está sendo intuído ou dirigido.
E também ele tem muito mais condições naquele estado de obedecer, porque ele está sob orientação de uma outra vontade que não a dele. Ele pode ir ao passado espiritual dele, ele pode ficar no presente e ele pode se curar. No mundo espiritual, a hipnose é utilizada para isso. Doutor, quantos sentidos tem um espírito desencarnado? A senhora falou que tem mais do que Quanto? Sentido. sentidos. Sentidos? Não é por todo o organismo perispirítico. Nós temos vários órgãos do sentido, além dos 5. São 42. Mas os principais são 5. Encarnados. Agora, desencarnado, nós não precisamos de órgãos do sentido. Todo o perispírito é um monumento de senso-percepção. Por isso que é diferente. A pessoa está no lugar, ela ouve, ela vê, e ela não tem, vamos dizer assim, a necessidade de canalizar isso para os órgãos do sentido, embora o perispírito tenha olhos, o perispírito tenha ouvidos, tenha tudo. Mas a percepção, ela se dá em todo o perispírito, não é num determinado lugar. Doutora, a senhora comentou o deslocamento do espírito para locais assim. E eu lembro que constantemente eu tenho esse tipo de sonho assim, que eu acordo no outro dia, puxa, eu conheço aquela pessoa, conheço aquela cidade, mas não sei onde é, nem sei quem é a pessoa. Acontece. A senhora estava comentando, eu estava lembrando. Isso. Esse é o deslocamento Isso. de vidas passadas, doutora? Esse Não, pode ser encontro. nessa vida mesmo. Se você está lembrando da pessoa, você a viu nessa vida mesmo. Pode ter até ligação do passado, mas... Porque, por exemplo, eu vejo a pessoa, mas não sei, no sonho eu conheço, mas na realidade eu não sei nem quem é. Mas afinidades são assim mesmo. As afinidades a gente busca, como eu disse aqui várias vezes, nós estamos ligados em espírito com todos que pensam como pensamos, com os quais nós temos afinidade. Então nós não temos nem ideia de quantas pessoas encontramos e que nessa vida, conscientemente, nós não conhecemos, mas são conhecidos. Lá atrás, quem perguntou? Fala alto. Doutora, o hipnotizador, para ter sucesso na hipnose, ele necessariamente a outra pessoa tem que ter essa propensão? Se o médico consegue ter sucesso, independentemente da pessoa ter essa sensibilização de desprender o chakra. Normalmente, para ter sucesso e ter, por exemplo, inclusive a pessoa num estado alterado de consciência ou modificado de consciência, ele precisa dissociar as forças anímicas dele, senão não consegue. Não consegue fazê-lo compreender o comando que ele está dando. Rápido. Posso perguntar? Essa exteriorização, ela pode ser aperfeiçoada, treinada voluntariamente, assim. Cada um tem como estudar para aperfeiçoar. O médium, quanto mais ele exercita a mediunidade, mais ele consegue realizar o fenômeno com facilidade, né? Agora, é claro que para obter bons resultados construtivos, nós estamos falando da mediunidade construtiva, ele precisa ter moralidade. Ele precisa ter moralidade e precisa ter caridade. Porque a mediunidade, ela se assenta no pensamento. Então, conforme os pensamentos que nós temos, nós vamos fazendo as nossas ligações, as nossas sintonias. E elas serão cada vez melhores
a partir do momento que você se exercita, que você tem boa vontade e que você coloca o fenômeno em favor dos outros, para auxiliar a humanidade. A partir daí vai se tornando mais fácil, né, a questão mediúnica e, evidentemente, vai depurando o perispírito do médium, né, pelo trabalho, e ele vai conseguindo melhores resultados à medida que ele vai treinando. Por isso que eu coloquei aquela história da bailarina, quando eu falei no treinamento do médium, porque a bailarina, ela só consegue movimentos extraordinários se ela treinar todos os dias e se ela se dedicar. A mesma coisa com o médico. Mesma coisa. Vamos trabalhar então? Oi?